Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no seu negócio e na sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro, bom demais estar com vocês aqui novamente. Bora! Muito bom. Eric, um grande desafio que existe do empresário, empreendedor e o líder, na pressão, no lidar com todos os desafios que ele tem, muitas vezes é um medo de desistir, que surge. Consegue falar um pouco mais pra gente sobre isso? O que acontece dentro do empreendedor que faz ele sentir esse medo e muitas vezes parar pelo caminho, Eric? Quer desistir de desistir? É isso? Desistir, boa. Tá bom. Cara, é muito recorrente isso, né? Isso permeia a cabeça de muitas pessoas e vem da mente inconsciente e não é daquele momento ou daquele negócio ou daquele contexto. Explico. No nosso inconsciente, via de regra, existem dois grandes receios. Um de não ser bom o suficiente, outro de não ser amado pelas pessoas ao redor. E o empresário, isso toma forma de outras maneiras, né? Então, por exemplo, o cara não é que ele tem medo de não ser bom o suficiente no negócio dele. Cara, ele sabe que ele sabe pilotar aquele negócio dele. Ele sabe, ele criou aquilo, chegou até um certo patamar e tal. Ele tem dúvidas, às vezes, se ele vai ser bom o suficiente para sustentar, multiplicar, assumir mais compromisso para ir para o próximo nível. E de não ser amado o suficiente, isso pode ter várias formas, né? O cara pode ter medo de não ser amado o suficiente pela empresa, pelos colaboradores, pela equipe, pelos liderados. Pode ter medo de não ser amado o suficiente pela família ou admirado. Porque, puta, e se eu der um próximo passo, o passo vai em falso, eu quebro, me lasco todo aqui e as pessoas não me admiram mais, né? E o amado, às vezes a gente fica muito apegado ao amor, mas é ser admirado, ser respeitado, ser bem-quisto e tal. Essa programação do inconsciente não é rara e não nasce num contexto empresarial, por exemplo. Às vezes o negócio nasce lá da adolescência, da infância, do começo da vida adulta desse empresário. Às vezes ele é criança desse empresário, esse empreendedor ou esse líder, né? Às vezes ele é criança e ali tem uma rejeiçãozinha, o que ele pode interpretar como uma rejeiçãozinha do pai ou da mãe ou de um parente, alguma coisa do tipo. E ele entende, cara, será que eu não sou bom o suficiente para não ser merecedor do amor do meu pai, do amor da minha mãe? E aí fica naquela coisa de criança pequena. Geralmente a criança pequena ela não sabe nem elaborar bem os sentimentos, né? Às vezes ela não sabe nem verbalizar direito o que ela está sentindo. Mas ela sente aquele negócio. Pô, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou amado o suficiente pelos meus pais? Já viu que um monte de criança acha que é filho que não é filho biológico dos pais e não teria nenhum amor menos ou mais por não ser filho biológico, sabe? Às vezes poderia até ser mais amado se não fosse Tem pai gente biológico. que tem um desafio que é: eu quero provar para os meus pais que eu posso ser empresário, para demonstrar de certa forma, também. Né? Ou eu quero... Agora vamos voltar para a infância desse empresário, desse empreendedor, desse líder, né? Às vezes ele está lá na infância, criancinha pequenininha, e ele queria provar que ele ia bem na escola. Queria provar que ele era merecedor da admiração dos pais. Ele fica esperando um reconhecimento do pai e da mãe, e aquilo não vem. E essa criança às vezes vai sentindo aquele negocinho, aquele incômodo e tal, aquele negocinho pegando no coração dela e tal. E aí vai passando o tempo, chega na adolescência, isso acontece de outras maneiras. Já não é mais na escola e com os pais. Às vezes começa a querer ficar mais despojadinho ali na adolescência e querer namorar, o menininho quer namorar a outra quer namorar a outra, não sei o que lá, outra, aquela coisa toda, e às vezes é rejeitado. E dá um significado de rejeição, porque é normal. É que nem hoje no mundo dos negócios, tem vezes que o negócio vai fechar, tem vezes que o negócio não vai fechar, né? E quando não tem o Tinder para dizer se dá negócio ou não dá negócio, o sujeito tem que se virar com aquele negócio. É na vida real. E aí, às vezes, isso vira uma rejeição. Fala, pô, eu fui rejeitado pelos meus pais porque eu não ia tão bem na escola. Meus pais não me admiravam, só porque às vezes os pais não elogiavam e tal. Pô, eu fui rejeitado na adolescência quando eu queria sair lá com o gatinho, a gatinha, não sei o que lá, e pô, a coisa não acontecia. E aí vai gerando esse negócio. Pô, será que eu sou bom o suficiente? Pô, será que eu dou conta disso daqui? Pô, será que isso aqui... Será que eu sou amado? Será que eu realmente sou admirado pelas pessoas? Será que eu vou aguentar isso daqui? E aí isso vai bugar lá na frente, quando o adulto está liderando uma equipe, está conduzindo um negócio e fica com aquela sensação, porra, cara, isso aqui está pesado, isso aqui está pesado, isso aqui está pesado, acho que eu não dou conta desse negócio, acho que isso aqui não é para mim. Quantos não falam, pô, acho que isso daqui não é para mim, cara, acho que eu não levo jeito para isso, acho que eu não nasci para isso, pô, acho que eu não sou bom o suficiente. E aí começa a bugar. Esse é um dos fatores, tem mais fator. Muitas vezes o custo-benefício, convenhamos, né? O custo-benefício de ser empresário, empreendedor e líder, nem sempre a conta fecha a curto prazo. Faz sentido? Oxe, faz. Inclusive, me traz uma questão que eu queria encaixar, porque a gente vê isso também, né?
o desgaste, muitas vezes, né? A quantidade de tempo que esse cara tá no campo de batalha lidando com isso e vem aquela sensação de, cara, será que vale a pena, né? O que acontece dentro desse cara quando ele tá nesse time, Eric, nessa pressão já de muito tempo que aí traz isso? Tem uma correlação entre isso que você trouxe? Você é empresário de várias empresas, já foi empresário de várias outras empresas, e eu conheço boa parte da tua história, né, Brunão? Pô, cara, convenhamos. Hoje a coisa deu certo, beleza. Então, corta aí os últimos anos da sua vida que deu certo. Teve sorte. Agora você deu sorte. Agora você faz parte dos caras que deram sorte na vida. Sorte. Agora sim, agora as coisas funcionam bem, mora bem, vive bem, etc e tal. Vamos voltar uns anos atrás. Era mais fácil se você fosse o seu funcionário ou se você fosse, por exemplo, o líder, o empreendedor, o empresário como você era? Nossa senhora. Quem tinha vida melhor? Eu lembro de, às vezes, ficar, tipo, sexta-feira até tarde e a galera, às vezes, mandava uma foto no grupo de um churrasco, de alguma coisa comemorando e disse, cara, não faz sentido. Não faz sentido? E eu não via meu filho pequeno, sabe? Isso. Montei esse negócio aqui para ter liberdade, quis empreender para ter liberdade, ou o cara que é líder, quis liderar para ter uma influência maior, um pouco mais de autonomia. E às vezes esse cara é o cara que ele é mais preso no sistema dele. Entende? Então, qual que é o grande perigo, cara? É a gente montar um sistema que era para ser um império e no final das contas a gente transforma isso numa prisão. Manja? O empreendedor que ele monta um negócio, cara, eu vou montar um negócio e vai dar tudo certo, e vai multiplicar, e eu vou conquistar o mercado, eu vou ter uma vida maravilhosa, eu vou viajar para Bahamas, eu vou viajar para as Maldivas e tal, e vai ser massa pra caceta. E aí o cara não viaja nem pra Praia Grande, nem pra... Quando viaja... Jaguaruna, quando viaja. O cara não viaja nem pra cidade vizinha. Aí quando viaja fica o tempo todo no celular no resolvendo celular, o problema. Exato. Aí a esposa já briga, o filho reclama e aquela loucura. Eu lembro de ter fogo. dito pra mim, né? Cara, se eu quiser me mandar embora, eu nem posso. E se mandar não tem nem benefício. Cara, eu vou ter que cobrar de mim mesmo essa parada, rescisão. Não faz sentido. O que eu faço? Eu tô preso aqui, sabe? Exato. E aí, nesse ponto, Eric, vamos lá, eu sei que a gente pode trocar aqui várias coisas, mas eu adoro quando você traz o que acontece por trás, né, do processo. Cara, como é que o cara, nesse momento, pode pensar diferente, cara? Como é que ele pode lidar de uma maneira diferente? Porque, cara, às vezes o cara só não tá vendo, né? E, inclusive, esse lance de estar solitário não é simples nessa hora, né? Não é. Uma palavra que a gente ouve bastante de empresários, empreendedores e líderes é pesado, é peso. E você falou da infância, né? Por que carrega tanto peso assim? Peso, leveza, são distorções da mente inconsciente. Vira e mexe, a gente ouve o empresário falar assim, ó, o empresário, empreendedor ou líder fala assim, cara, tá pesado. Bicho, me mostra onde exatamente está esse peso. Coloca na balança e pesa para mim. Quantos quilos especificamente pesa sua empresa? 1 tonelada. Quantos quilos exatamente pesa ser meio solitário, tá lá como líder, como empreendedor, como empresário? Quantos quilos pesa esse peso? Cara, não sei. Então, percebe que não é uma representação objetiva, não é um fato. O peso não existe, não se pode pôr esse peso dessa empresa, dessa vida do empresário, empreendedor, líder na balança de fato. Não, mas Eric, tu não tá entendendo o peso que é todos esses boletos que estão aqui, que eu tô Esse aqui, é o ponto, que pesa 2 gramas o papel, né? Só que não tem peso objetivo, tem peso subjetivo. O que é o peso subjetivo? É o peso que eu formulo na minha representação interior, na minha mente inconsciente. É como se fosse, cara, cada funcionário pesa 10 quilos no meu ombro. Cada bucha da minha família pesa 12 quilos no meu ombro. E esse empresário, empreendedor, líder, ele vai criando essa representação no inconsciente dele de que, cara, é muita coisa, é muito pesado. Quando, na verdade, não é. Ou seja, objetivamente, não há peso. Não há. O que existe? Um peso subjetivo. E, Eric, de onde nasce esse peso subjetivo? Nosso inconsciente, ele basicamente processa 3 informações, tanto na realidade quanto na imaginação. Que 3 informações são essas? Imagens, sons e sensações. Sensações aí envolve cheiro, gosto, sensações, tato, né? O que a gente chama de sinestesia aqui, né? São as sensações. Então, imagem, som, sinestesia, sensações. Cara, só que tudo isso pode existir objetivamente ou subjetivamente. Ou seja, eu posso ver uma imagem de fato e eu respondo a essa imagem. Ou eu posso imaginar uma imagem e eu respondo a essa imaginação. Eu posso ouvir algo, eu posso dizer algo
e eu respondo a isso que eu ouço ou que eu digo. Ou eu posso imaginar uma conversa dentro de mim, o tempo todo a gente tem isso, que se chama diálogo interno, e esse diálogo interno que ele é criado na minha imaginação, eu respondo a ele. Ou eu posso ter sensações reais ou imaginárias. Eu posso sentir que meu ombro está pesado, se tiver realmente peso no meu ombro. Ou eu posso imaginar que tem peso no meu ombro e isso de fato pesa. Só que tem uma bucha. O que eu imagino, o meu inconsciente, por literalidade, responde como se fosse verdade. Tanto na verdade, que dá assim, dor, né? Dá dor. Dá dor. Assim, para ele é verdade. Então, por exemplo, Eric, eu percebia que momentos que estava mais desafiador algumas coisas na minha vida, eu ficava com um grande peso aqui no ombro. Desculpa, ficava com um grande peso aqui no meu pescoço. E até hoje eu tenho um costume de dar uma estralada aqui no pescoço. Da onde nasceu esse negócio de querer estralar o pescoço? Quando lá atrás eu comecei a dar os meus primeiros passos e senti alguns desafios liderando equipes e tal, começou a surgir esse negócio. Era como se eu fizesse assim, ó, e eu aliviasse um pouco do peso sobre os ombros e sobre o pescoço. Só que, cara, sabe o que acontecia? Eu comecei a ficar travado na musculatura de verdade. E aí eu ia em Massoterapeuta? Nem massoterapeuta, eu ia em... Acupuntura, né? Antes de acupuntura, eu ia em ortopedista e falei, cara, tem uma coisa errada aqui. Alguma coisa no meu osso tá fora do lugar aqui. Falei, não, tá tudo certo, cara. Aí eu olhava o massoterapeuta e falei, cara, vê aqui a musculatura, vê se tem uma coisa errada. O cara falou, não, tá enrijecido, mas assim, tá funcional, tá normal. Ia em osteopatia, aí acupuntura, um monte de coisa, sem entender que o que estava gerando isso era uma emoção imaginária. Então, o que eu fazia? O que acontecia e gerava esse negócio? Eu imaginava cenários muito difíceis por imagem. Eu tinha diálogos aqui na minha cabeça que não me empoderavam, eles me enfraqueciam. Puta, tá difícil, hein, cara? Será que vai dar conta mesmo? Será que vai fechar a conta no final do mês? Será que vai fechar a conta no final do ano? E aí começa a desempoderar esse negócio. Eu tinha tudo isso na imaginação, só que o meu corpo reagia de verdade. Quantos aí não tem? Gastrite nervosa, o coração acelerado, a respiração fica aqui em cima rasa, começa a ter um monte de coisa, ansiedade, pressão alta, vai parar no hospital. Quando na verdade são tudo representações imaginárias de imagens, sons ou sensações. Então o peso que nós damos para a empresa, para a família, para a vida, não existe. Esse peso é imaginário, ele é uma ilusão criada pela nossa própria mente, uma representação ilusória. Eric, dá para dizer então que esse cara, talvez ele não queira desistir, o que ele tá querendo é tirar essas sensações e esse peso que ele tá sentindo? Ele não quer desistir, faz sentido. Ele não quer desistir, ele quer tirar essas sensações, esse peso. Faz muito sentido isso. Na verdade, ele, por não saber técnicas de como fazer, como modificar essa representação inconsciente, ele começa a querer desistir porque está muito pesado, sem perceber que, na verdade, era uma calibragem. Tipo, ele tinha que pegar o controle remoto dessa representação e falar, cara, um pouco menos de sinestesia, um pouco mais de leveza, um pouco menos de peso, entendeu? Como ele não formula essa representação, ele acaba querendo desistir. Cara, mas ele não quer, de fato, ele poderia ter recalibrado isso. Eric, como é que recalibra isso? Tem técnica, tem exercício, que é o que a gente ensina em processos mais avançados. Acho que dá pra gente trazer depois uma questão de partes, mas antes disso só queria falar uma coisa que aconteceu comigo, né? Que a gente falou. Quando eu fui buscar o treinamento, na época, foi muito por conta nesse momento que eu tava. Eu tava com vontade de desistir de muita coisa naquele momento. Meu casamento, ele existe hoje porque a minha esposa era uma pessoa, uma pessoa muito flexível, mas naquele momento conseguiu suportar, vendo... cara, quase não via as crianças, chegava em casa tenso, discussões. É um momento que o empreendedor sabe do que eu tô falando, o empresário, o líder, ele sabe como isso funciona. Cara, eu lembro de voltar do treinamento e me sentir fisicamente muito mais leve, mas muito mais leve. E eu lembro que eu já te agradeci algumas vezes, meses depois do treinamento eu te agradecia, né? E eu disse, cara, eu voltei, eu consigo pensar de novo, a minha energia voltou por conta dessa sensação. Na época eu não entendia, mas isso é muito poderoso. Você consegue falar pra gente como que é essa briga interna que acontece? Porque o cara não quer desistir, ele quer tirar esse peso. Como é que fica esse diálogo interno e como é que ele pode resolver essa questão, Eric? Antes de eu te responder, Nathan, de improviso aqui, mas você tem dados e estatísticas aí o tempo todo. Depois de cada turma de treinamento Elo 1, a gente roda uma pesquisa para saber qual foi o resultado do treinamento. Sim, se você fosse pegar de bate-pronto o que você sente a cada pesquisa que você roda, você tem um banco de dados aí no seu inconsciente. Quais são as 2 ou 3 palavras que as pessoas mais usam para descrever o que elas sentem depois de passar por um processo desse de reprogramação inconsciente? Leveza e controle. Leveza, controle, percebe?
Eu colocaria talvez uma paz também junto, não sei. Mas cara, leveza é a campeã. É a campeã. O que acontece? Por que as pessoas saem num treinamento como esse sentindo tanta leveza? Aí tem gente que fala, nossa, eu tô nas nuvens, né? Tô flutuando e tal. Por que acontece isso? Porque essa é a nossa natureza. Cara, você pega uma criança, ela não tem... Você perguntar, qual peso tem no seu ombro? Uma criança que não tá bloqueada emocionalmente ainda, né? Tem nada, ela não né? tem peso nenhum, moço. Se tiver uma amiguinha em cima do meu ombro, não tem peso. Se não tiver, senão não tem peso nenhum. Não existe peso emocional para essa criança. É fluido. A gente vai criando um monte de vírus e bugs mentais inconscientes. É como se a gente fosse pegando os entulhos da vida e pega um entulho e mete no ombro. Né? Botou um macaquinho no ombro, né? A gente fala, tá com um problema aí, pegou o problema do outro, botou um macaquinho no ombro. Cara... E tem gente que é bom de pegar problema, né? É bom, cara. E é uma confusão, cara. Tem líder que ele acha que ser bom líder significa resolver tudo para todo mundo, pegar o problema de todo mundo. Tem empresário que ele acha que ele é responsável por tudo na vida de todo mundo que trabalha para ele. É bacana, bem intencionado, nossa, pessoa gentil, pessoa humana e tal. Só que cuidado, cara, tem que ter uma separação, tem que ter um ponto que você fala, cara, isso é problema do outro, isso é problema meu. Então, não são filhos, não são crianças. E outra, se ele estiver sobrecarregado, como é que ele vai ajudar, né, Eric? Não consegue, não consegue. Chega uma hora que ele buga, fica pesado. Então, tem gente que vai pegando assim, ó, o entulho de um, aí é o problema do relacionamento amoroso dele, bota no ombro dele. Aí é o problema do relacionamento amoroso do funcionário dele, ele bota no ombro dele. Aí é o problema da saúde dele, ele bota no ombro dele. Aí é o problema da saúde do funcionário, ele bota no ombro dele. Aí é uma discussão entre duas pessoas adultas, ele pega e bota no ombro dele. Aí ele vai empilhando esse negócio. Cara, chega uma hora que não dá mais, E aí o que acontece? Por que o cara quer desistir? Porque tem geralmente um conflito de partes inconscientes, que a gente chama. Tem uma parte que ela quer, é como se fosse uma miniatura na mente inconsciente do cara. Tem mini Erics aqui dentro, tem mini Brunos aqui, tem mini Natans aí dentro do inconsciente. Cada uma dessas partes tem uma intencionalidade, ela é guardiã de algum resultado na tua vida. Aí vai ter uma parte desse líder que ele vai falar assim, cara, eu quero seguir a missão, porque eu acredito nisso, eu creio que aqui tem uma coisa boa para eu entregar para o mundo, para as pessoas ao meu redor, para mim, para minha família, então eu quero seguir adiante. E existe uma outra parte do inconsciente que fala, cara, você está se destruindo, isso tinha que ser um jeito de ganhar a vida, não um jeito de perder a vida, então, bicho, você está se destruindo, joga esse negócio pro alto e volta para cuidar só de você ou de um volume menor de responsabilidades. Como se o fato dele ser empresário, empreendedor e líder significasse ser pesado. Não é. É uma equivalência falsa. Por quê? Eu conheço um monte de empresário que depois que desperta para esse negócio, o cara fala, não, pera. Eu tenho que ter mais liberdade para mim. Eu tenho que ter dias livres. Eu tenho que ter momentos de pausa. Eu tenho que viver um pouco mais em paz. Essa empresa tem que funcionar sem eu estar lá presente. Se a empresa não funciona sem mim, ela funciona como? Entendeu? Eu sou prisioneiro do negócio. E é um sistema inconsciente. Então, essa polaridade vai gerando conflitos. Uma parte quer avançar, outra parte quer desistir. Uma parte quer avançar, outra parte quer desistir. Só que, de verdade, elas não querem avançar nem desistir. Uma quer construir algo grandioso e a outra quer viver uma vida leve. Então, não é sobre avançar ou desistir, não é sobre continuar ou desistir. Na verdade, é sobre construir um negócio massa ou sobre viver uma vida leve. Porra, como é que eu faço, então, Eric, se existe esse conflito? Dá para atender esse conflito das duas partes? Dá. Só que para isso tem que desmanchar uma equivalência inconsciente de que para construir algo grande é pesado. Se eu quiser construir algo maior ainda, vai ficar mais pesado ainda. Muitas pessoas têm essa equivalência. Então, primeiro tem que desmanchar essa equivalência, porque uma coisa não é absoluta. Porque se desse tamanho tá pesado, imagina aquele tamanho que eu queria, né? Exato. Caraca. E aí é o que as pessoas chamam de sabotagem. Ah, eu tô me auto-sabotando. Eu chego até um certo patamar, quando tem que ir para um patamar maior, eu me saboto. Cara, não é uma sabotagem exatamente. Eu entendo o que as pessoas querem dizer com esse nome, mas eu, Eric, não creio em sabotagem. Ah, você não crê em auto-sabotagem? Não, cara, eu creio em conflito de partes. É que uma quer ir para frente, outra quer ir para trás e trava. Parece que você está se derrubando mesmo. Mas não é que você está se derrubando. A parte que está querendo te frear, ela também quer uma parada boa para você. As duas querem uma coisa boa para você, As duas né? querem uma coisa boa. Esse é o ponto. Então, a pessoa acha que quer desistir, isso é ruim. Não, cara, ela não quer desistir. Desistir é o único meio que o seu inconsciente está encontrando para conseguir ter uma vida leve. Por quê? Porque tem uma equivalência, uma programação inconsciente de que para construir algo de impacto tem que ser pesado. Cara, não tem que ser. Porque, tem gente que lidera um monte de gente, constrói negócios maravilhosos, empreende coisas magníficas e tem uma vida pesada.
Mas tem gente que faz a mesma coisa, empreende, constrói negócios maravilhosos, lidera e tem uma vida leve. E tem gente que não constrói nada e tem uma vida pesada, né? Tem gente que não constrói, não tem um periquito para cuidar, não constrói nada e tem uma vida pesada. E tem gente que não constrói nada e tem uma vida leve. Então, assim, nesses quadrantes, qualquer coisa é possível, cara. Lá no meu condomínio tem gente que, quinta-feira, 3 da tarde, tá jogando golfe. Aí você fala, pô, mas o cara é vagabundo? Muito pelo contrário, meu. O cara emprega um monte de gente, o cara conduz negócios magníficos e o negócio tá crescendo. E às vezes eu vou te dizer, o negócio tá crescendo até no golfe. Às vezes tá rolando negócio no golfe, entende? Aí fala, pô, mas aqui é condomínio de magnata, hein? Cara, não necessariamente também. Às vezes é condomínio de gente que sabe trabalhar de uma forma boa, otimizada, aprendeu, desmanchou a equivalência de que pra fazer um negócio massa tem que ser pesado. Não tem que ser pesado, cara. Cara, tem uma coisa que você falou pra mim na época, porque eu tava quebradaço, né? E esse cara... isso foi muito legal, porque o Eric falou assim, então, Brunão, é que tem uma coisa, você não é a empresa. Uhum. E isso pra mim foi muito forte, porque é a questão de dissociação, né, Eric? É. Então, assim, pô, eu estou quebrado, já carrega isso, entendeu? Ou eu estou sob pressão, ou, olha, a empresa não vive sem mim. Cara, como é que a pessoa pode, Eric, perceber isso? Porque muitas vezes ela acha que se a empresa fracassar, é ela que tá fracassando, né? Ela não consegue nem perceber essa dissociação, ou ela não é a empresa. Quando a pessoa diz assim, ó, cara, eu tô quebrado. Vamos pensar na literalidade dessa frase. Eu estou quebrado. Quebrado é uma coisa ruim, não é? Ninguém quer estar quebrado. Nem coisas, nem pessoas, né? Quando você diz eu estou quebrado, imagina a representação que o inconsciente pode fazer através de uma imagem disso. Péssima. Imagina a representação que o inconsciente pode fazer de sensações de como é estar quebrado. Péssimo. Imagina a representação que o inconsciente faz de diálogos internos de estou quebrado, eu sou incompetente, eu não dou conta, eu não presto pra isso, pô, por que todo mundo consegue, eu não consigo, as pessoas prosperam, as pessoas evoluem, eu não consigo, etc e tal. Então todas as representações que essa frase formula são muito pesadas e negativas no inconsciente. E aí que mora esses pesos, é no jogo das palavras, porque o inconsciente está ouvindo o que a gente está dizendo e pensando. É muito diferente de eu dizer, cara, eu acumulei 1 milhão de dívida. Eu, Eric, anos atrás, eu acumulei 1 milhão de dívida, né? Então, hoje em dia, eu até verbalizo. Eu falo, cara, eu quebrei uns anos atrás. Mas é mais para as pessoas entenderem, porque, na verdade, minha representação interna eu acumulei 1 milhão de dívidas. Eu fiquei com fluxo de caixa negativaço. Eu tive um problema financeiro de dinheiro, de disponibilidade de dinheiro, liquidez de dinheiro. Que a empresa teve, né? Mas por muito tempo, eu me olhava no espelho e eu me achava extremamente disfuncional. Falei, cara, eu sou um cara quebrado. Eu sou um cara quebrado. A identidade, olha o peso disso. Pesado esse negócio, entendeu? É quem eu sou. Porra, imagina, cara. Aí eu olhava minha imagem, qual que era a minha imagem? De um sujeito quebrado, quando na verdade era um problema de um saldo bancário. Isso não é um problema sobre o ser humano. Isso é um problema sobre decisões que esse ser humano tomou, algumas delas. Porque mesmo quando o sujeito está quebrado, ele ainda tem um monte de decisão que ele acerta, ele ainda tem um monte de coisa boa para sentir, para entregar para os outros, para viver, ele ainda tem momentos de felicidade. Só quando ele coloca eu estou quebrado, cara, esse peso toma ele o tempo todo, entendeu? É perigosíssimo esse negócio, perigosíssimo. Qual que é a encrenca, cara? Quando a pessoa diz assim, ó, estou quebrado versus estou com um problema de endividamento, etc, etc, etc. O problema de endividamento, ele é localizado. Ele tá dentro de um quadradinho assim, ó, fechado. É sobre dinheiro, é sobre saldo bancário, é sobre dinheiro que sobra, dinheiro que falta. Então, de todas as áreas da vida daquele ser humano, ele tem uma certa restrição de campo de atuação. É que influencia todo o resto. Então vai influenciar no relacionamento amoroso, vai influenciar na relação com a família, pode influenciar na saúde. Então, assim, são possibilidades de influência, mas não obrigatoriedade, né? Então, naturalmente, tende a influenciar essa pessoa em outras áreas. Só que quando ela fala, cara, eu estou quebrado, é como se ela tá dentro essa água tá dentro desse copo de vidro. Aqui seria, ó, dívidas. Aqui seria limitação financeira. Quando eu falo estou quebrado, é como se eu... Só não vou fazer aqui, senão, né? É como se eu quebrasse esse copo que está contido, restrito a uma área, e aí aquele problema jorra sobre tudo. É como se tudo na vida do cara tivesse quebrado. Exato. Eu estou quebrado. Qual parte sua está quebrada? Eu. Só eu. Então, ninguém tudo mais, que eu nada toco mais. vai dar ruim, né? Só eu estou quebrado. Então eu me olho no espelho, eu vou ver a imagem de um cara quebrado. Por quê? O problema financeiro quebrou, saiu do copo, transbordou além do copo.
Então, é importante a gente ter esses caixotinhos mais isolados, porque senão tudo tá misturado com tudo. Tem que tomar cuidado quando eu falei pra você lá, antes de você vir fazer os treinamentos com a gente, né? Hoje o Brunão é um líderzaço do Instituto ELS, mas o cara veio como aluno, sentou na cadeirinha de aluno e tal. E aí logo depois a gente começou a criar amizade e tal, né? Mas tem um ponto ali. Por que a pessoa chega no treinamento com esse emaranhado das emoções e desses pensamentos inconscientes? Porque estão todos os copos quebrados. Vai jogando água pra cá, água pra lá, e aí o problema do relacionamento amoroso, a pessoa não isola, que é um problema do relacionamento amoroso, leva pra empresa. Aí o problema da empresa não isola, que é um problema de fluxo de caixa da empresa, ela já começa a transbordar pro problema de relacionamento com os líderes e liderados. Aí o problema de relacionamento com os líderes e liderados, a pessoa não deixa que é só com uma ou outra pessoa da equipe, ela lastra pra todas as pessoas da equipe. Aí ela lastra ainda mais, fala, cara, é o problema de ser humano. Eu não aguento lidar com gente. Aí o problema vai generalizando, aí quebra mais um pouco esse caixote. Fala que gente é tudo doida, cara, não aguento mais lidar com gente. Aí pega mais a área da vida, fala, humanidade, cara, é o ser humano, cara, eu não aguento mais, viver eu não aguento mais, eu quero desistir de tudo, de empreender, de empresa, não sei o que lá. Quando às vezes nasceu como um problema com uma pessoa, ou um desafio com um fluxo de caixa, transbordou, morreu afogado, entendeu? Esse é o ponto. É a pessoa ficar maluca e quer jogar tudo pro alto. Cara, era um negócio desse tamanho, que dentro da mente da pessoa ficou desse tamanho, e depois desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. E aí fica perturbador, sabe? Cara, tem dois pontos que eu acho que faz sentido a gente entrar, mas nisso que você trouxe agora, cara, às vezes o cara também tem sucesso e resultado na empresa e ele acha que ele é bem sucedido em tudo, né? Também. E na verdade, às vezes saúde física não tá tudo aquilo. Às vezes o relacionamento não tá tudo aquilo, que o cara entra no contraponto, né? A gente falou em alguns episódios que a gente até questionou, Eric, dá pra ser feliz ou dá pra ter grande sucesso fazendo o que eu amo? Aí você trouxe que, cara, não tem como não ser assim, né? E trazendo essa questão de dissociação dessas caixinhas que você trouxe aí, e às vezes a pessoa tem um desafio na empresa. Quando ela não se dissocia, às vezes ela não consegue ver isso. Quando, às vezes, é por causa disso. O que eu quero dizer com isso? Poxa, Bruno, às vezes o cara não está prosperando lá na empresa e realmente está meio mal, mas ele deveria se dissociar, inclusive, para ver se faz sentido ele seguir isso ou não. E o cara não consegue, Eric. Como é que como é que a pessoa pode perceber que talvez ela deva continuar aquele negócio ou não? Esse negócio de dissociar, o pessoal deve estar ouvindo e falar, o que é dissociar? O que é dissociar? Dissociar é assim, ó. Dá um passo para trás e olhar de fora. É difícil. Ah, Eric, você consegue resolver todos os seus desafios da sua vida? Todos não, cara. Claro que não. Às vezes, Eric, você que é mentor de um monte de gente, mentor de milionários, multimilionários, gente que movimenta bilhões, mentor de grandes líderes, mentor de várias pessoas, você não precisa ser liderado por ninguém e fala, não, eu preciso de mentores também. Então, vira e mexe. Quando eu vou entrar numa área, eu procuro um mentor, alguém que sabe muito melhor do que aquilo. Sabe muito melhor sobre aquilo do que eu. Então, por exemplo, vou começar um esporte novo. Cara, não vou começar sozinho. Vou montar um negócio na empresa, uma estratégia que eu não domino. Vou procurar alguém que já conhece melhor aquilo para mim. Por quê? Porque alguém de fora, olhando para o meu jogo, para a minha vida, para o meu esporte, para a minha empresa, para a minha estratégia, vai conseguir ter um olhar melhor. Existe um pouco menos de confusão mental, existe menos carga emocional. Então, por exemplo, a gente está aqui na mesa conversando. Aqui tem uma carga emocional um pouco maior do que quem assiste a gente ali de fora. Lá tem uma carga emocional menor. Do cara nadando e o cara olhando fora da piscina, exato. Né? Cara, na piscina tá adrenalina, tá milhão. O cara lá fora tá assistindo, tá relaxante de ver o nadador se lascando inteiro na piscina. Porque ele não sente que tá se lascando. Olha como é bonito. Que gostoso, fluido, nosso barulhinho da água. E o cara dentro tá louco suando ali. Então qual que é o lance? Dar um passo para fora, para trás e olhar para si mesmo, para a própria empresa do lado de fora. Agora tem um negócio aí que eu queria pontuar ferozmente. Seguinte. Verdades deliciosamente perturbadoras. Já saiu umas 4 bonitas. já tem algumas. Eric, não se pode ganhar dinheiro fazendo o que se ama. Cara, mas isso é uma estupidez violentíssima. Então você vai ganhar dinheiro fazendo o quê? Fazendo o que você odeia? Mas você é maluco? Aí quanto mais você fizer, mais ódio você vai ter daquilo. Aí qual que é o peso, o sabor que vai ter essa prosperidade pra você? Pô, vai ser um martírio. A gente fala assim, Eric, eu vou fazer esse negócio aqui que eu não amo tanto assim, mas só até eu prosperar bastante, aí eu paro de fazer esse negócio. Fala, amigo, pode parar então, já pode cancelar e vai fazer outra coisa. Porque esse negócio aí, no máximo, você vai ficar na linha das médias ou um pouco acima das médias, só, no máximo. E vai ser um esforço danado. Esforço, vai ser pesado, vai ser chato, vai ser um saco. No máximo isso, cara, se você quiser realmente prosperar assim, ó, de um jeito violento, obsceno, feroz, faz outra coisa. Faz uma parada que você gosta, que você ama de verdade.
Aí vai ter gente que vai pro outro extremo, vai romantizar. Ah, então eu vou encontrar aquilo que eu amo fazer do fundo do coração. Cara, isso aí, você tem que achar um negócio que você ama fazer do fundo do coração. Ah, mas tem que ser tudo perfeito, no meu sonho. Cara, cuidado. Porque mesmo aquela parada que você ama fazer muito, vai ter bucha, vai ter encrenca, vai ter momento desafiador, vai ter momento que você vai até pensar em desistir mesmo com aquilo que você ama muito. Você não quer desistir do todo, era de uma parte do todo que ficou gigante por uma hipergeneralização da mente inconsciente. Mas o que acontece? Como é que a pessoa vai superar o desafio além da média se ela não tem um amor além da média por aquilo? Na minha atuação, treinamentos, ensino as pessoas a destravar a mente inconsciente delas. Beleza, amo fazer esse negócio. Me entusiasmo quando eu falo sobre a mente inconsciente, como a gente está falando aqui. Mas, cara, é tudo sobre essa missão que eu amo? Claro que não. Tem hora que eu tenho que lidar com coisa mais chata, tem hora que eu tenho que lidar com burocracia, com desafio, coisa que não me entusiasma pra caceta. Então é um mundo ilusório de Poliana de que achar só porque você ama aquilo, que não vai ter dia desafiador, não vai ter dia difícil, que não vai ter momento que você vai falar, caceta, tá tenso, isso aqui. Cara, só que quando a gente vai lá e enquadra, fala, eu tô com um desafio em relação ao quê? A este tema, a essa burocracia, a esse mecanismo de vendas e marketing que eu ainda não dominei. Mas isso é sobre vendas, isso é sobre marketing, isso é sobre burocracia, isso não é sobre essa missão, sobre essa empresa, sobre esse negócio, sobre essa atuação. Aí eu passo a lidar com as coisas um pouco mais do tamanho que elas são. Porque senão, se eu começo a projetar essas sombras dentro da minha cabeça, a sombra projetada na parede da caverna fica grande demais, entende? E aí eu começo a reagir a um negócio que ele é muito maior do que a origem dele, do que ele é de fato. A sombra projetada na parede da caverna é uma projeção que o nosso inconsciente distorce, generaliza e omite. Mas o tamanho do problema real era um bichinho assim, feito aqui na mão, assim, na frente da vela. Eric, tem uma frase que você fala de vez em quando que eu acho interessante. Você diz que a pessoa está acima da média, mas abaixo do extraordinário. Uhum. Tudo isso que a gente está falando sobre essa vontade de desistir faz sentido com essa frase que você traz? E eu tenho um caos que encaixa certinho. Vai lá, vamos pros causos. Ó, vai pro caos. Tem um colega meu que ele tem uma empresa de pneus. Né? Eu não vou citar o nome da empresa, mas enfim. Eu tenho vários amigos que têm empresa de pneu, então eles não vão saber de qual que eu tô falando. Mas o cara que então quer dizer que você conhece todo o mercado de pneus desse país. Eu tenho uns 6 amigos que têm empresa de pneu. Ele sabe quando eu estiver falando, né? Quando ele ouvir, ele vai saber que eu tô falando dele. Mas é super parceiro, ele sabe que não tem nenhum problema em relação a isso. Eu fui conversar uma vez com ele sobre meta e tal, eu tava trocando os pneus do carro e tal. Ele disse, fulano, como é que tá a tua projeção pro ano que vem? A gente sempre conversou, né? Assim, desde cedo a gente conversava de negócio e tal. Ele assim, cara, olha, eu tô pensando em crescer 5%, cara. Ano que vem, se eu crescer 5%, tá bom. Aí dentro de mim gerou um desconforto, por conta de tudo que a gente, né, vive, que a gente acredita. Eu disse, por que 5%? Não, cara, é porque 5%, já tá um crescimento, né? No mínimo eu vou me manter. Aí eu perguntei pra ele, Eric, disse, cara, por que você faz o que você faz? Aí ele, cara, beleza, quero resultados. Aí eu fui perguntando mais, assim como uma vez tu fez comigo e tu faz com muita gente, né? Ele, por isso, por aquilo. Até que chegou num ponto, ele disse, cara, tem algo que eu faço e eu acho que é por isso que as pessoas compram muito daqui. Por isso que elas compram muito de mim. Porque eu realmente me preocupo, cara. Quando eu tô vendendo um pneu pro cara, eu penso na freada, eu penso no carro dele, a criança no banco dele, no banco de trás do carro dele. E é doido, porque eu não consigo vender pneu ruim. Eu sempre vendo pneu bom. Porque eu fico pensando, se um dia acontecer alguma coisa, eu ajudei. Eu disse, cara, e esse crescimento? Quantas pessoas talvez não tenham essa visão e que talvez, se você não crescer, não vão passar isso, sabe? E eu percebi que na hora ele aprofundou. Ele, né, refletiu muito sobre aquilo. Esse cara, eu vou repensar sobre isso. Porque a hora que você falou, me trouxe muito isso. Como é que é isso, Eric? Às vezes o cara tá atento a isso ou às vezes tem mais coisas? Cara, se a pessoa tem uma missão massa, né, faz um trabalho que agrega valor na vida dos outros, porra, o cara não vende pneu. É isso. O cara vende segurança de uma família. Se ele pensar em crescer na média, é 5%, porque 5% é a média que o mercado está crescendo. A média tem muito a ver com a palavra medíocre, né? Eu vou ficar lá na mediocridade, na média, na linha das médias. Pô, então quer dizer que você, podendo agregar tão mais na segurança das famílias do teu entorno, podendo agregar tão mais... não é que eu vou crescer um pouquinho para não tirar negócio do meu amigo. Não, cara. Se você não crescer, significa que o cara vai ficar rodando aí com o pneu careca e botando em risco a segurança da família dele. Por quê? Crescer vai passar por vender. Vender vai passar por persuadir o cara, mostrar pro cara que ele precisa resolver aquele problema. Porque senão o que ele vai fazer? Ele vai empurrar o problema para baixo do tapete.
E aí, um belo dia, um acidente, e aí sim descobre que existia um problema mais grave do que parecia ser. Se você tem uma solução que é importante, urgente, necessária para o mundo, você crescer pouco significa você agregar pouco disso para o mundo. É uma mediocridade de não querer avançar mais para um negócio que ajuda as pessoas. Então, no final das contas, é se economizar para ajudar as pessoas. Então, no final das contas, é se economizar para não resolver os problemas das pessoas. Só que tem gente que tem medo de ousar além da conta. E se eu ousar além da conta e quebrar? Cara, e se você não ousar e der certo? É tão ruim quanto. É tão ruim quanto. Só que, caceta, você tem algo de bom? Você tem um serviço bom, um produto bom, uma empresa boa? Você tem uma coisa que você faz que é bom? Pelo amor de Deus, tem que botar isso para alcançar a máxima potência. Senão não dá tempo. Eu faço uma conta sempre, né? Calma, vamos devagarzinho. Como vamos devagarzinho, amigo? O relógio já tá contra a gente desde a hora que você nasceu, cara. Você nasceu, a célula começou a multiplicar lá rapidão, mas dali a pouco chega uma hora que bate no ápice, é ladeira abaixo. Quem tá ouvindo a gente aqui que tá com mais de 30 anos de idade, deixa eu te contar, cara, tuas células já não estão se multiplicando, já estão morra abaixo, cara. Já bateu. O teu jogo agora é correr para conseguir que o morro abaixo vá cada vez mais lento, ou seja, que o seu envelhecimento vá cada vez mais lento, gerar cada vez mais saúde, gerar uma vida cada vez melhor. Mas deixa eu te contar uma coisa, cara, no final das contas, o relógio já está contra você o tempo todo. Agora já biologicamente, desde quando você nasce, mesmo quando você está crescendo, virando adolescente, adulto, parece que está tendo evolução, mas na verdade é que o contador já está na contagem regressiva desde a hora que deu a largada. Então, se o tempo é recurso limitado, princípio de economia, se o tempo é um recurso limitado, você vai fazer o que com esse tempo? Vai devagarzinho? Vai de passo em passo, a miúde, enquanto o terreno está sólido e firme? Beleza, não, eu sou contra fazer loucura, mas cuidado com essa programação inconsciente de que tem que ser devagarzinho e seguro. Eu já vi gente quebrar de passinho em passinho. Eu já vi gente dando 2 passos em 2 passos, 3 passos em 3 passos, crescendo ferozmente e cada vez melhor, e não quebrou não. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quebrar diz muito mais respeito sobre o quanto que o teu inconsciente está bem programado do que sobre qual velocidade você emprega no uso desse inconsciente. Flávio Augusto da Silva. Ele não vai devagar em nenhum negócio que ele entra. Ele entrou num negócio novo de estádio e time de futebol na Liga Norte-Americana de futebol, né? E aí, lá com o Orlando City. Ele não começou devagarzinho. Ele não começou, eu vou pegar um clubezinho de várzea, aí vou começar lá com um jogadorzinho, aí daqui a 20 anos vai ficar bom esse negócio. Eu vou mostrar que eu tô aqui, né? Eu vou devagarzinho. Eu vou devagarzinho para ser sólido e sustentável. Não, ele chegou lá, já pegou lá o Orlando, já meteu um estádio violentíssimo, já foi lá e contratou o Kaká. Comprou a entrada na liga. Quanto que precisa para aportar? Para aportar na liga, para virar sócio da liga. Aí a gente fala, é fácil porque ele tem dinheiro. Cara, será que ele dá esses passos ousados porque ele tem dinheiro ou será que ele tem dinheiro porque ele deu os passos ousados? Pera lá. Quantas outras pessoas que estão ouvindo a gente agora têm dinheiro que poderiam estar ousando muito mais, mas por uma trava, uma limitação inconsciente, não ousa? Não é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque até se você não tiver dinheiro, mas você for ousado, inteligente, tiver uma boa programação inconsciente, você acha dinheiro. Porque o dinheiro de construir os projetos não tem que ser só o seu. O dinheiro tá aí, né, cara? O universo é abundante. Todas as construtoras têm todo o dinheiro em caixa quando vai começar um monte de prédio. Vai fazer uma torre magnífica, ele tá com todo o dinheiro em caixa? Não, é o dinheiro que roda ali da venda do investidor, não sei o que lá. Você acha que constrói o shopping com dinheiro parado em caixa? Claro que não. É o dinheiro ali, ó, tá girando aqui, ó. Então, qual que é o grande lance? É a equivalência inconsciente de que para ser sólido tem que ir de passinho em passinho. Cara, cuidado, porque eu já vi gente quebrar de passinho em passinho e já vi gente decolar de passão em passão. É uma ilusão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deliciosamente perturbador. A gente poderia dizer então, Eric, que o problema do devagar e sempre é que você não tem o sempre, né? Exato. Primeiro, não tem o sempre. E segundo, devagar não significa com qualidade. Qualidade é uma coisa, velocidade é outra coisa. Eric, mas se eu fizer rápido, eu faço mal feito. Eu vou perder coisa no caminho. Se eu fizer lento, eu faço bem feito. Não é verdadeiro essa equivalência falsa do inconsciente de muitas pessoas. Hoje em dia eu ainda ensino nas formações, né? Mas antigamente existia eu dedicava mais tempo da minha vida para ensinar as pessoas a lerem mais rápido e melhor e memorizarem mais rápido e melhor. Hoje em dia nas formações a gente ainda ensina isso para a galera. Mas qual que era a grande verdade que as pessoas carregavam quando entravam nesses cursos comigo? Ou eu leio devagar e absorvo bastante o conteúdo, ou eu leio rápido e perco o conteúdo. Você acredita nisso? Então tá bom.
Que é uma metáfora perfeita para o mundo dos negócios, né? Então tá bom, então faz o seguinte, ó. Então, lê esse livro aqui na velocidade que você lê. Depois eu vou fazer uma sequência de perguntas para você me dizer o conteúdo que está no livro. A pessoa ia lá, lia, calculava a velocidade média de leitura, e aí eu fazia uma pergunta, rodava um teste, uma enquete, sobre retenção de conteúdo, ou seja, qualidade. Então eu media quantidade, velocidade, e media qualidade do negócio. Cara, a qualidade de retenção de conteúdo, sempre por padrão, é muito baixa. Muito baixa. Tá bom. Isso é você sem técnica. Isso é você tentando usar sua mente, se virando para usar sua mente. Agora eu vou te ensinar técnicas para destravar esse inconsciente, para usar essa mente de um jeito muito mais feroz e tal. Aí ia lá fazer o curso e tal, e destravava o negócio, aquela loucura que a gente gosta de fazer até hoje. Aí chegava no final do curso e falava, cara, vamos de novo. Toma um livro aqui, velocidade de leitura, outro livro inclusive, né? Toma outro livro, mas com o mesmo grau de complexidade técnica. Toma outro livro, vamos medir de novo. Velocidade de leitura, retenção de conteúdo. Aí media a velocidade de leitura, multiplicava por 2, por 3, por 5 vezes mais velocidade de leitura. Lia 2, 3, 5 vezes mais fluido. E aí depois fazia uma enquete. Fazia, deixa eu testar retenção de conteúdo, qualidade. Aí a compreensão, que às vezes era de 20% do texto total, subia para 75%, 80%, 83% de retenção do conteúdo. Fala, cara, você percebe que ler lento não significa ler bem? Ler rápido pode ser lido rápido e bom? É a mesma coisa. Empreender e crescer a empresa devagarzinho não significa crescer sólido, sustentável com qualidade. Tem gente que está crescendo em passo de formiga e está péssimo. E tem gente que está indo de passo de gigante e está feroz cada vez mais. Inclusive, esse negócio seria um bom tema para um próximo episódio, hein? Do podcast do Inconsciente. Falar sobre os medos de crescer, os bloqueios que impedem o líder de meter o pé no acelerador, esses bloqueios inconscientes mentais, como é que destrava esse negócio? Verdades religiosamente perturbadoras, hein? Um lugar onde a gente já veio parar. A gente sempre faz isso. Especialidade da casa. É legal o podcast porque é vivo, estouramos o tempo. Natan, faz as despedidas dessa gente. Se despede essa gente. E assim a gente termina mais um episódio do podcast O Inconsciente. Deixa o like aqui pra gente saber que você gostou. Deixa um comentário dizendo o que você aprendeu aqui nesse episódio com a gente. Pelo menos alguma coisa você tem que ter aprendido. Então deixa um comentário aí pra gente. Ou desaprendido. Desinscreve no canal. Não. Desaprende, mas se inscreve. Desaprende, mas se inscreve no canal. E a gente se vê mais uma vez na próxima quinta-feira, às 19h28, no próximo episódio do podcast O Inconsciente. Até lá. Até já.